Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá pessoal, novidades para o público PCD, pelo menos para as pessoas que residem no estado de São Paulo. Pois bem, como eu já disse em vídeos anteriores, eu gosto de fazer os meus comentários, os meus vídeos a respeito da situação já estabelecida. A nova legislação que foi publicada no dia 16 de dezembro de 2021 agora, ainda depende de uma regulamentação. Mas eu estou me antecipando a fim de trazer algumas diretrizes para os amigos PCDs, porque eu vejo nos comentários que estão me mandando e também nas perguntas que estão fazendo em alguns grupos que eu pertenço, sobre muitas dúvidas. Então vamos tentar dirimi-la, muito embora ainda depende de uma certa regulamentação. Vamos lá. No dia 16 de dezembro de 2021, foi publicado no Diário Oficial do Estado a Lei 17.473/2021 e ela trouxe alterações quanto à lei originária para a concessão da isenção de IPVA, a Lei 13.296/2008. Vamos vê-la em parte. A Lei 17.473, 16 de dezembro de 2021, em seu artigo 1º, já dispõe: passam a vigorar com a seguinte redação os seguintes dispositivos adiante indicados. 1. Da Lei 13.296, de 23 de dezembro de 2028. A linha B diz: altera-se o artigo 13A e esse artigo passa a ter a seguinte redação: fica assegurado o direito à isenção do IPVA para um único veículo de propriedade de pessoa portadora de transtorno do espectro do autismo em grau moderado, grave ou gravíssimo, ou com deficiência física, sensorial, intelectual ou mental moderada, grave ou gravíssima, ou de seu representante legal, na forma e nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo. Pois bem, vocês já viram que essa é uma norma de eficácia limitada, porque ela depende de uma complementação para ser plenamente eficaz em alguns dispositivos. Na parte final desse artigo, a hora que fala é que depende de um ato do Executivo. Esse ato do Executivo certamente será um decreto, porque o que regulamenta uma lei é o decreto. E esse decreto instituirá algumas modificações no regimento do ICMS do Estado de São Paulo. Mas olha só, quanto a isso, o que a gente pode verificar? Tira-se do poder legislativo, que é o órgão constitucionalmente feito para editar leis, porque lá estão os deputados estaduais que nós elegemos. Então, evidentemente, será feito o projeto de lei, discutido para votação, como toda essa celeuma que vocês viram que aconteceu aí. Retirando do foco do legislativo, jogou-se para o executivo. No executivo já não existe essa discussão de votação, depende tão somente de um ato do governador do estado. Por quê? Quem representa o executivo estadual é o governador. Estou falando no caso do estado de São Paulo, assim como em toda a legislação, em todo o ordenamento jurídico, em todo o território nacional. O poder executivo estadual são constituídos pelos governadores dos respectivos estados. Pois bem, então, muito embora foi dada essa alteração, mas atribuiu-se ao Executivo a possibilidade de editar decreto para regulamentar, trazer algumas outras situações que não prevêem a lei. Mas temos que ficar atento a um simples fato: um decreto, a função dele é regulamentar. Ele nunca poderá ir além do que a lei prevê. Ele tem que se reduzir, ele tem que se restringir ao que a lei fala, regulamentar as situações, não pode instituir
outros fatos, como nós já vimos no passado, o que aconteceu. Isso acontecendo é objeto de ação judicial. Então, esse decreto ele tem que ser muito bem estudado. Ele não pode trazer requisitos que a lei não trouxe. Aliás, eu tenho na minha playlist vários vídeos falando sobre isso. É realmente um ponto muito importante que deve ser observado, porque de repente tira-se do legislativo, aonde a votação é perfeitamente possível, e joga-se para o executivo, que não depende de votação nenhuma, apenas pela liberalidade e vontade do governador, obedecendo, é claro, os requisitos legais. Se não obedecer, é passível de ação de mandado de segurança ou outra ação judicial, como certamente acontecerá. Então, temos que ter muito cuidado ao examinar esse decreto. Mas ele traz uma novidade nesse mesmo artigo, que está grifado em verde. Ele fala que a concessão do IPVA também pode ser para o representante legal do PCD, não apenas para ele próprio. Isso eu já ouvi alguns comentários que seria inviável, impraticável, porque a lei, para se conceder o IPVA, tem que haver a isenção do ICMS, tem que haver a isenção do IPI, no IPI não existe essa possibilidade legal. Ora, não há que se discutir isso. A lei estadual, que é a dona do imposto, o imposto IPVA pertence a seu respectivo estado. Então não depende de uma legislação federal para que ele possa regulamentar como deve ser feito. Se na própria lei estadual está falando que também para o representante legal poderá haver a concessão do IPVA, não se fica atrelado a absolutamente nada. Absolutamente nada. Então isso é perfeitamente possível. Se for indeferido, como se resolve? Ação judicial. É muito importante, que eu acho que vai beneficiar várias pessoas, porque o trabalho que se tem, somente quem já teve um carro registrado em nome de um PCD, um filho, algum parente que seja tutor, representante legal, que não seja aptos para reger os atos da sua vida civil, uma pessoa autista, sabe a dificuldade que é para vender esse carro. Depende de entrar com uma ação judicial, esse carro ser avaliado, sair-se um alvará para autorizar a venda, depois o fruto desse dinheiro tem que ser depositado na conta judicial vinculada ao incapaz e demonstrar para que será utilizado esse dinheiro, ou aquisição de outro veículo, ou para ele próprio. Somente quem é o representante legal de uma pessoa que não é apta para reger os atos da sua vida civil sabe a dificuldade que é para vender um carro PCD. Essa lei acaba com isso, porque o representante legal também terá o mesmo direito. Vamos continuar vendo. O parágrafo 1º dessa lei fala: a concessão do direito de que trata o caput desse artigo fica condicionada à comprovação do grau moderado, grave ou gravíssimo da deficiência ou de transtorno do espectro do autismo aferido em avaliação biopsicossocial realizada para esse fim, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, de acordo com o instrumento previsto em atos do Poder Executivo, devendo a avaliação considerar 1. Os impedimentos nas funções e na estrutura do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação do desempenho de atividade e a restrição de participação. Bom, vocês viram que por esse texto de lei foi criada uma avaliação biopsicossocial, que será regulamentada por atos do Poder Executivo. Então deverá ter aí ou um decreto, ou um regimento, ou no próprio regimento do ICMS já estará definido isso. Nada mais é do que o laudo a ser feito por médicos. Porque para considerar se a deficiência é grave ou gravíssima, somente um médico para definir. Não pode uma legislação estadual definir o que é grave ou gravíssimo, porque essa legislação estadual teria âmbito apenas dentro desse respectivo estado. E o que regulamenta as pessoas com deficiência é uma lei federal. Então não pode uma lei estadual definir o que é grave e gravíssimo. Depende sempre do médico.
E aí que nós temos que verificar. Por quê? Depende do ato do Poder Executivo, essa regulamentação desse exame, dessa avaliação biopsicossocial. Se bem que mais para frente a gente vai verificar que ela pode ser utilizada sem que ela ocorra. O problema disso é os laudos que serão feitos, que ficam no sistema CIVEI. Porque o laudo, quando é entregue para o perito são aquelas pessoas cadastradas, que fizeram exames, cadastram no Detran para fazer esse laudo, que são médicos. O laudo é travado, o laudo só vem para se preencher alguns claros, não existe liberdade, como teve até então, para o perito falar se é grave ou gravíssima, como é essa deficiência. Então temos que ficar atento a isso, porque do jeito que foi destrinchado, do jeito que foi esmiuçado essa legislação, tem uma lei estadual que remete para um decreto, o decreto por sua vez vai dispor em regimento interno e talvez uma portaria para criar um laudo. Olha que situação complicada, os critérios não estão todos definidos em lei. Então há necessidade de se fazer uma análise de todo o conjunto que reveste essa situação, porque será bem complicado. E esse estudo minucioso é que surgirá o direito dessa pessoa que foi supostamente lesada, que não teve direito à isenção, de socorrer-se ao Poder Judiciário. Deverá ter um estudo feito por pessoas especializadas. Vamos continuar. O direito previsto no caput desse artigo poderá ser concedido às pessoas com grau leve de deficiência ou de transtorno do espectro do autismo que se encontrem nos termos do regulamento em situação excepcional, restrição à participação social, aferida no parágrafo 1º desse artigo. Aí a gente continua, ou seja, nesse aspecto fala apenas então somente que as pessoas que também tenham a deficiência em grau leve também poderá, desde que os 4 itens do parágrafo 1º estejam preenchidos. Olha interessante esse parágrafo 3º. Enquanto não estiver regulamentada a avaliação biopsicossocial, na concessão de isenção prevista nesse artigo, será considerada a avaliação da deficiência nos termos e nas condições estabelecidas em atos do Poder Executivo. Olha só, então nós teremos, enquanto a necessidade por ato do Poder Executivo, de regulamentar essa avaliação biopsicossocial. Mas enquanto ela não estiver regulamentada, será por atos do próprio Executivo. Olha só, como que pode? Então, de repente, uma portaria vai ser muito superior ao laudo de um médico? Será que feita essa portaria e não se regulamentando a avaliação do biopsicossocial será suficiente? Será que haverá interesse em regulamentar essa avaliação biopsicossocial? Porque se já terá um ato do Poder Executivo que já estava falando que como será? Vocês prestaram atenção? Lá, inicialmente, falou que depende de uma avaliação biopsicossocial, que necessariamente deve ser feita por um médico. E depois, no artigo seguinte, fala, olha, enquanto não for realizada essa avaliação biopsicossocial, será regulamentada por atos do Poder Executivo. Olha, esse ato do Poder Executivo não está sendo emanado por um médico, por um especialista, que é a pessoa apta para falar o grau de deficiência, se é leve, se é grave ou moderada. Então, vocês viram que existe toda uma construção, toda uma interpretação que deve ser analisada sob a ótica da legislação. Por isso que eu sempre comento com vocês que o Poder Judiciário é a última trincheira do poder, é a última trincheira do cidadão. É o último local onde você terá o restabelecimento dos seus direitos, onde você poderá discutir se teve ou não lesão ao seu direito. Aí nós teremos um laudo médico falando que você tem uma deficiência que te dá o direito à isenção e um ato do executivo regulamentando falando que não está. Qual vai prevalecer? É óbvio, o laudo que foi feito por uma pessoa especializada. Lembrando, os meus vídeos são meramente informativos e não consultivos. E toda vez que houver confronto em decisões ou em legislações ou em situações
sempre prevalecerá a mais benéfica para o público PCD. Isso está disposto no Estatuto das Pessoas com Deficiências Físicas. Então, é uma lei federal. No confronto de interesse, no conflito de interesses, há de se prevalecer o interesse da pessoa com deficiência física. Vamos continuar. Agora vamos para o artigo 4º, que fala: ficam revogados o inciso 13 e o parágrafo 1º do artigo 13 da Lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008. O artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, 16 de dezembro de 2021, mas somente produzirá seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, sem problema nenhum. Então, como nós vimos, os efeitos dessa lei começam a produzir a partir de 1º de janeiro de 2022, a mesma data que ocorrerá o lançamento do IPVA, que é o dia 1º de cada ano financeiro. Então, independente do que acontecer, essa legislação estará em vigência a partir do dia 1º de janeiro. É muito importante esses laudos do perito confirmando a deficiência de vocês. Se for grave ou gravíssima, já terão direito assegurado. Se for leve, terão que observar aqueles 4 itens que ensejarão o direito de vocês à isenção. Mas a lei não para por aí. Vamos continuar. Parágrafo único. A produção de efeitos de cada um dos benefícios fiscais previstos nesta lei fica condicionada à aprovação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o exercício 2022. Olha, o parágrafo anterior fala que produzirá, que vigente a partir da sua publicação, 16 de dezembro, e seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Mas depois, no parágrafo seguinte, fala que fica condicionada à aprovação da Lei Orçamentária Anual, a concessão dos benefícios, que se produza os efeitos, os benefícios dessa legislação que está sendo inaugurada agora. Então, também há a necessidade da aprovação da Lei Orçamentária Anual. Se não for aprovada ou houver alguma alteração, tudo isso cairá por terra. Existem uma série de requisitos. Fiz de maneira geral esse vídeo porque ainda não existem o decreto que certamente modificará o RICMS e também os atos do Poder Executivo que poderão ser por decretos, regimentos ou portaria, instituindo como será feita essa avaliação biopsicossocial. Mas, de maneira geral, já existem elementos seguros que já garantem diversos direitos das pessoas com deficiências físicas. Vamos aguardar a publicação desses atos do Poder Executivo, que certamente ocorrerá até o final deste ano, ou não sendo a necessidade dele, como nós vimos anteriormente, que até que ocorra a regulamentação, será feito por atos do Poder Executivo. Então, uma coisa é certa, terá a regulamentação da avaliação psicossocial por decreto ou por portaria. Bom, vamos aguardar, então, a publicação dos atos do Executivo que regulamentarão essa lei. Se esse vídeo for útil, por favor, compartilhe. Me siga nas redes sociais, se inscreva no meu canal. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.